A paz, meus irmãos. Estou fazendo agora mais um vídeo para falar sobre uns assuntos comuns aí na vida das pessoas, no cotidiano delas, né? Que é sobre a religião, né? Algo que as pessoas gostam de falar, gostam de debater, discutir, até arruma confusão, né? Por causa da religião. Só que essas pessoas que arrumam confusão por causa de religião, elas não procuram a base, saber como tudo começou, como foi feita essa base e depois os pilares da religião. Elas não procuram entender como tudo começou. Os cristãos hoje no mundo, eu creio que no mundo todo, são retardados e são ignorantes. Quando eu falo retardados, não é pessoas com problemas mentais, é pessoas que não têm conhecimento. O conhecimento deles é retardado. O sistema não deixa eles evoluir, eles crescer. Entendeu? Gado burro é gado domesticável, né? Gado manso é domesticado. Então, aí você para analisar. Você vê que toda religião ela é construída em mentiras. Mentiras, sangue e guerras. E tirando o nosso Messias, é construído através de milagres e conto de fadas. Porque você vê que sempre onde tem uma religião, a base é o espiritismo, é visões mirabolantes, pessoas que estão vendo anjo, pessoas que estão vendo deuses que falam com eles. É terrível, uma mentira atrás da outra. E no cristianismo não é diferente. Você vê claramente que o nosso rei falou, ele afirmou que o nosso pai nunca falou com ninguém, ninguém nunca viu a sua face. Mas o Deus da Bíblia, ele falava com todo mundo, ele falava com gato e cachorro. Entendeu? Mas o nosso pai não. Nosso pai, quando ele quer falar com alguém, através do Espírito, as mensagens vêm e você, com sua capacidade de raciocínio, com sua capacidade de pensar, você faz uma análise, então você entende a mensagem do Criador. Mas não, a Bíblia está repleta de deuses que falam com as pessoas e se mostram, até sai no soco com elas. Mas beleza. Aí a base dos cristãos é a Terra Santa. Israel, Terra Santa, né? Que de santa nem o nome é. O nome é de um demônio. Só que a Terra Santa não é Israel. A Terra Santa é o Monte Sinai. Monte Sinai. Que fica no Egito. Mas o cristianismo fala que a Terra Santa, tanto os cristãos como os judeus falam que é Israel. Só que lá não é a Terra Santa. Lá é um curral, um abatedouro que matou os profetas, matou o Messias, matou nossos irmãos, os apóstolos,
e os discípulos foram todos mortos nesses currais, né, apriscos, abatedouros, monstruosidade. É isso que é a base da religião: sangue e mentiras. Outra falácia que também é a base das religiões, da maioria delas, é que o nosso rei era judeu. Nosso rei não era judeu, era galileu, outra província, outra nação. Não tem nada a ver. Galileu é galileu e judeu é judeu. Samaritano era samaritano. Mais ou menos como o Brasil, sabe? Mistura de povos, raças, cores, etnias. Era isso que era um galileu. Judeu não, judeu é santidade, né? Santidade não se mistura com ninguém. Tem os que engole o vômito deles hoje, é os evangélicos, né? Eles engolem o vômito do judeu. Eles são do mesmo jeito, não se mistura com ninguém. São santos. Se ele vê alguém tomando uma cerveja, se ele vê alguém fumando um cigarro, se ele vê alguém de short, se ele vê você com cabelo grande, se ele vê você com a barba grande, você é imundo. Judeu. Se dizem judeu, né? Hipocrisia. Hipocrisia. Então, essa é a base das religiões. Mentiras, né? Outra grande mentira que eu vejo lá nas escrituras é que, agora deu um branco, mas é que outra hora quando eu lembrar eu falo. Mas vamos falar agora de outro assunto, um assunto interessante também. Os irmãos, como os irmãos já sabem, já comenta aí nos vídeos que os irmãos faz e fala, né? Que os primeiros seriam os últimos e os últimos os primeiros. Só que vamos acrescentar um pouco, não só do templo, né? Não só da casa de pedra, mas também a respeito de comer o pão, que é o Messias. Você se alimentar desse pão. Porque lá no passado veio os profetas, veio o Messias, e eles não creram nele, eles mataram ele. Eles, né? Então, os primeiros, né, que foi dado o pão, eles não quiseram, rejeitaram. E nós hoje, os últimos da América do Sul, somos os últimos, irmãos. Então nós, os últimos, somos os primeiros, entendeu? A receber o pão e comer o pão e crer de verdade. Porque independente de você crer ou não crer, não, de você crer ou não crer no nome ou no nome do Eterno Pai, mas eles têm a mensagem, entendeu? Eles têm a mensagem, eles crê, apenas estão embriagados com o vinho da prostituta e da meretriz. Mas aos poucos o Pai vai dar um pão puro, um vinho puro para vocês, e vocês vão se limpar por dentro, não por fora, por dentro. Hoje vocês enxergam a aparência externa, mas o nosso Pai quer que limpe a interna, não a externa. Entendeu? Então, e os primeiros não quiseram, mas os últimos, sim. Entendeu? Os primeiros, não, mas os últimos, sim. Os primeiros não quiseram o pão puro,
mas eles serão os últimos, entendeu? Serão os últimos a comer do pão. E eu creio, irmão, de todo o meu coração que eles vão comer esse pão puro, debaixo de muita guerra, debaixo de muito sofrimento, né? Mas fazer o quê? Eles quiseram assim, assim vai ser. E os últimos seríamos nós, da América do Sul. E hoje o pão está sendo dado e muitos estão comendo desse pão e estão acreditando, estão crendo na palavra do nosso Rei. Então os últimos seriam os primeiros a crer e se alimentar do pão da vida. Mas os primeiros seriam os últimos, que provavelmente, irmão, é na tribulação que os judeus, os islâmicos, os hinduístas, os budistas, todas essas religiões que vivem debaixo de espiritismo, serão os últimos e são virgens tolas também, né? Porque elas não estão comprando um azeite, né? Estão dormindo, estão vacilando. Essas vão ter que perder para ganhar, né? Mas é assim mesmo, a gente tá aqui hoje para isso, para levar o pão, para levar uma mensagem simples, porque o pão da vida, ele vem através da simplicidade, uma mensagem simples, ela é educativa. Por quê? Porque são os leigos, os simples, que vão ouvir essas mensagens. Então a nossa linguagem simples entra no ouvido, na mente de uma pessoa simples, entendeu? Mas o iletrado, ele fala pro letrado, né? Porque o alvo deles, o público deles é o letrado também. Mas o nosso pai não, ele é simples. O seu filho é simples. E todos os seus filhos são simples. Eles amam a simplicidade, gosta do verde, sim, ó, das plantas, gosta, não tem, não tem aquela vaidade exagerada consigo mesmo. Qualquer coisa tá, qualquer coisa simples tá bom. As palavras são simples, não tem um dialeto, um diálogo assim elevado, né, cheio de conhecimento, não. E você vê claramente que uns que eram iletrados, como Judas, né? Judas, ele era iletrado, ele não era um ignorante. Ele era judeu e ele tinha bastante conhecimento das coisas. Ele entendia de finanças, dessas coisas. A família dele era bem sucedida, né? Não sei se os irmãos já estudou sobre essas coisas, mas ele era bem sucedido, ele não era uma pessoa qualquer. Ele fazia parte lá da, da vamos dizer, da sociedade rica ali, né? Do povo rico ali, dos judeus na época. E você vê claramente, né? Aonde não há simplicidade, aonde não tem aonde não tem a simplicidade do Criador na nossa vida, existe a soberba, entendeu? Existe o desejo de grandeza, de querer estar acima dos outros, entendeu? Mas não é assim. O menor no reino dos céus é o maior, nosso Pai. Então ele sendo menor, ele é o maior de todos, entendeu? E nós temos que ser como ele, temos que se tornar menor para sermos grandes, né?
Mas é isso aí, irmão. É mais um vídeo, mais um papo, né? Uma conversa, né? Praticamente. E é isso aí. Fica na santa paz.